Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo da controvérsia da última que o Paulo Guedes se meteu, né? Ao demonstrar todo o elitismo dele quando comentou um caso envolvendo o porteiro, que me parece uma alegoria, né, dele, e a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo de hoje. Inclusive, eu hoje vou estar às 3 horas da tarde em uma live com um economista que também se chama Paulo, né? O sobrenome dele também é com G, mas diferentemente do Paulo Guedes, o Paulo Gala é um economista que critica fortemente a política econômica do Paulo Guedes, é um economista que está fazendo um trabalho muito interessante aqui no YouTube e eu vou participar de uma live com ele justamente para falar sobre não só questões econômicas, mas também o pensamento político do Karl Marx, né? Que acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso, tendo em vista o curso introdutório sobre a obra de Marx que eu estou oferecendo, cujas vagas estão abertas e o link está no comentário fixado. Lá vocês conseguem mais informações. Eu peço, inclusive, que vocês, se vocês puderem, divulguem o link em suas redes sociais para amigos e conhecidos, né? Me ajudaria bastante. Bem, o episódio. Paulo Guedes disse que o porteiro chegou para ele, disse que o filho dele foi para uma universidade privada, mas que agora está tomando zero e que ele poderia modificar essa nota para meio que fraudar o sistema do FIES, né? E que o FIES seria constantemente fraudado e que existem algumas fraudes que acontecem em coisas como FIES, existem, mas elas de forma alguma invalidam a ampliação do espaço das pessoas mais pobres dentro da universidade. Eu, inclusive, defendo muito mais um programa não de bolsas para a iniciativa privada, né, mas expansão das vagas nas universidades públicas, que foi uma coisa que foi feita durante um tempo das administrações petistas, né? O número de vagas no setor público cresceu bastante, e essa é uma iniciativa que eu defendo muito, né? Além de cotas raciais ou sociais, que são importantes, eu, inclusive, entendo que devemos dar prioridade à ideia de cotas sociais, porque a grande desigualdade que existe no Brasil é a social, embora exista uma dimensão de corte, de cor, que existe no Brasil também, isso é inegável, né? A desigualdade é mais localizada por causa de um legado histórico terrível da escravidão na população afrodescendente, né? Isso não pode ser negado. Mas a questão do elitismo do Paulo Guedes é particularmente irritante devido à enorme hipocrisia dele ter sido uma das pessoas que se beneficiou de programas de bolsa do CNPq. Ou seja, ele foi uma pessoa que foi beneficiada por esse tipo de programa, que agora ele minimiza a importância, ele trata como se fosse simplesmente alvo de fraude ou que estivesse provocando acesso a pessoas que não têm a menor condição de estar na universidade, que é um discurso claramente elitista, um discurso claramente de setores abastados que ficam incomodados em ver setores historicamente dominados, setores historicamente massacrados, que nunca tiveram oportunidade, a terem essas oportunidades. E aí eu lhe digo para vocês que eu lecionei na Universidade Federal da Bahia durante 2 vezes e tive alunos de origem de cotas, e muitos dos meus melhores alunos eram de origem de cotas. E eu tinha bons alunos de cotas e alunos vindo de cotas que não eram tão bons, e tinha bons alunos vindo das escolas particulares e alunos que não eram tão bons. E não era ser de cota ou não ser de cota que definia a qualidade do aluno, a sua capacidade, enfim. Essa eu posso pegar, inclusive, a minha experiência como docente em uma universidade federal para dizer que claramente esse tipo de declaração não tem nada a ver. E os estudos que foram feitos, sistemáticos sobre isso, tendem a mostrar exatamente isso, que alunos vindos de origem humilde, seja nas universidades públicas, seja nas universidades privadas, não necessariamente refletem isso. E quando tem um problema, normalmente o problema está muito mais associado às universidades privadas serem de muito baixa qualidade. E esse é um problema que de fato me preocupa.
essas universidades que são fábricas de diplomas, né? Universidades privadas que estão visando apenas o lucro e não a qualidade do ensino. E é por isso que eu enfatizei no início desse vídeo que o que eu defendo como elemento central é a expansão do ensino público. Né? O ensino público. Nas universidades nós temos mais universidades públicas de maior qualidade com mais vagas, né? Especialmente nas vagas que são mais necessárias. Mas além disso, uma coisa que o Brasil precisaria fazer, e a gente não vê ninguém da direita falando sobre isso, e até mesmo na esquerda, não é uma coisa assim uma ênfase tão grande, né, entre as pessoas que pensam a questão da educação, mas nós precisamos ampliar o número das escolas técnicas. Nós precisamos ter mais escolas técnicas, não para dizer para a população pobre não fazer universidade, não, mas para oferecer oportunidades mais diversificadas para formações em profissões que tenham mais condições de inserção no mercado de trabalho. Inclusive, foi algo que foi feito na Alemanha. Sim, a Alemanha expandiu o número de escolas técnicas porque percebeu que havia uma carência de profissionais em determinadas áreas técnicas. E esse tipo de formação era importante existir e ter mais oferta desse tipo de formação, né, para toda a sociedade. Então, o elitismo do Paulo Guedes, as falas do Paulo Guedes, apenas demonstram a importância de se analisar a ideia de não o lugar de fala do ponto de vista simplesmente racial, como muitas vezes é utilizado apenas de identidade cultural, mas o lugar de fala no sentido da origem de classe, da perspectiva advinda de uma origem de classe e que é influenciada por uma ideologia dos seus pares, né? Eu costumava brincar quando eu falava do Paulo Guedes, eu dizia os amigos do clube, que é uma ironia para falar de todas as pessoas com quem o Paulo Guedes tem relação que fazem parte de uma aristocracia, uma oligarquia de banqueiros, de grandes executivos, enfim, de grandes no sentido de ter muito dinheiro, de ter muito poder. E essas pessoas, obviamente, desenvolvem uma ideologia pró a classe dos donos do poder, a classe daqueles que têm. Essa é uma análise, inclusive, que a tradição marxista, mesmo o Marx em obras falando mais de política, fazendo uma análise mais política, ele inclui essa dimensão que é importante, é um fator, é um componente muito importante para a análise do Marx e é super atual e se mantém atual para a nossa análise. Isso não significa que uma pessoa rica não possa ter, ou uma pessoa com essa formação não possa ter uma ideologia diferente por causa da empatia, da sensibilidade. Basta ver o caso do Eduardo Moreira, né, que também trabalhava no setor bancário, de investimentos e tal, e caminhou, né, reorientou a sua carreira para uma direção completamente diferente. Mas o fato de existirem exceções, como o Eduardo Moreira, exceções absolutamente elogiáveis, exceções que nós devemos celebrar e que são aliados nossos nessa luta, né? Numa luta por uma sociedade mais justa, um sistema tributário mais justo, para que todos tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades, todos, independentemente de cor de pele, religião, independentemente de gênero ou identidade de gênero, todos devem ter a oportunidade de desenvolver suas habilidades. Isso não muda o fato de que a posição de classe, embora não seja um determinante absoluto, ele é um determinante relativo muito poderoso. E ele tem uma influência nas percepções e na formação das pessoas. E é isso que explica em grande medida esse preconceito, esse elitismo típico das falas do Guedes, inclusive que apareceu quando ele disse como se fosse um grande problema empregada doméstica querer ir para Disney, né? Embora, obviamente, essa fala ignora a realidade da maioria das pessoas que recebe salário mínimo nesse Brasil, que não teria condições de fazer isso nem nos áureos tempos do dólar a R$1,50, né? Seria muito difícil. Mas seria bom que nós construíssemos uma sociedade onde a classe trabalhadora ganhasse o suficiente para, se quiser ir para Disney, ir para Disney. Se quiser
consumir nos melhores restaurantes, consumir nos melhores restaurantes. Existe uma confusão muitas vezes que a direita faz quando se analisa, por exemplo, perspectiva de esquerda, de pensar que nós queremos caridade com os pobres. Não, nós queremos que os mais pobres e a classe trabalhadora ganhem o suficiente para viver bem, para ter mais do fruto do seu trabalho. Eu quero menos impostos sobre o consumo e sobre a produção, porque eu quero que o trabalhador fique mais com o seu dinheiro. E eu quero mais impostos no lucro dos bancos, quero mais impostos na riqueza concentrada, quero mais impostos em dividendos empresariais, porque eu quero tributar justamente os locais onde existe a concentração de riqueza e de poder nessa sociedade. São aqueles que trabalham, inclusive, menos. Podem se dar o luxo de não trabalhar. Quem ganha muito dinheiro em dividendos pode simplesmente ganhar um dinheiro vindo da origem do capital sem estar todo dia trabalhando, deixando seu dinheiro trabalhar por ele. E a classe trabalhadora não tem esse luxo, não tem esse privilégio. Né? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto e mais, eu vou com certeza estar conversando com o grande Paulo Gala no canal dele aqui no YouTube. Torço para que você assista a nossa live. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve nessa live que eu acredito que vai ser muito enriquecedora. Um abração e até lá.